que muitas pessoas, por colocarem a riqueza em primeiro lugar, elas não conseguem seguir a Jesus, elas não conseguem abandonar as coisas para seguir o Senhor. E conversando a respeito disso, Pedro entendeu o contexto, entendeu do que se tratava, começou a pensar, mas a gente deixou tudo, eu era pescador, o Mateus também era coletor, e o Lucas era médico, nós deixamos tudo, e aí a gente? Só que ele não se contenta. Enquanto você e eu pensaríamos, mas a prudência nos faria segurar a língua e a gente não ia falar nada, ia só pensar. Talvez ia comentar com um colega discípulo, dizer assim, rapaz, olha, eu pensei isso aqui, Jesus falou isso. Mas Pedro não era assim. Pedro falava pelos cotovelos, e muitas vezes falava até sem pensar. Pedro diz assim, verso 27. Então lhe falou Pedro, Senhor, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será por de nós? Em outras palavras, e aí? Ou e daí? Você pode dizer assim, Senhor, eu abandonei toda aquela vida, eu entrei no salto, sou estudante de teologia, e aí? Qual vai ser a recompensa? Senhor, eu aceitei o cargo esse ano de diretor do Ministério Pessoal da igreja, e aí? O que eu vou ganhar com isso? Você pode pensar, Senhor, eu estou aqui, eu acabei de receber o link, estou participando desse encontro, e aí? O que tu queres de mim? A pergunta de Pedro, ela reflete e ecoa e chega até nós hoje. É a nossa pergunta. A gente é cristão, a gente faz o trabalho do Senhor, mas a pergunta que fica é, e aí? Eu deixo de fazer alguma coisa com a minha família, eu deixo de assistir algum programa, talvez que eu gostaria, porque eu estou me dedicando à obra do Mestre, e aí? Essa é a pergunta de Pedro. E qual a resposta de Jesus? Jesus vai lá no cerne, lá no âmago. No verso 28, Jesus responde dizendo assim, respondeu Jesus, em verdade vos digo, olha Pedro, eu vou dizer para você, para todo mundo, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso já era muita coisa. E ele agora diz, no contexto terreal, ou terrenal, ou na vida do dia a dia, verso 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Perceba que Jesus, ele fala assim, e todo aquele que tiver deixado, porque o contexto aqui era o jovem rico, que não abriu mão, não deixou as riquezas, ele não teve condições, ele não quis deixar para seguir a Jesus. Pedro diz, nós deixamos e te seguimos. E aí? E Jesus diz, olha, eu posso lhes assegurar uma coisa, vocês terão recompensa nesta vida e na vida eterna. O salário que vocês vão receber, ele é incomparável. Nessa vida, vocês receberão 100 vezes mais. É claro que a expressão 100 vezes mais é uma expressão figurativa. É como se Jesus estivesse falando da plenitude, do bem-estar, da paz, do amor, a plenitude da boa administração financeira. Ele nos daria tudo isso aqui nessa terra. Não necessariamente a riqueza, mas nos daria a condição de ter uma família feliz, ter paz, ser uma pessoa bem-aventurada. E também, sim, ele nos daria abundância para que não nos faltasse aquilo que é necessário. Mas Jesus termina dizendo, olha, mas eu posso lhes garantir que o mais importante está por vir. Vocês receberão muitas coisas aqui e serão felizes. Mas eu vou entregar para vocês a maior das recompensas, o galardão, a coroa da vida eterna. E sabe, antes que alguns possam pensar, pastor, mas o contexto aqui é seguir a Jesus. Então, eu era assim, eu era do mundo, eu me converti e segui a Jesus. Então, eu já estou seguindo a Jesus. Mais do que seguir a Jesus no contexto de mudar de vida, o ponto de São Mateus, capítulo 19, nesses versos mencionados, considerando o contexto do jovem rico que não aceitou o discipulado de Cristo e dos discípulos que aceitaram seguir a Cristo e a sua missão, o ponto aqui é o comprometimento com Cristo, com o seu chamado e a sua missão. A pergunta de Jesus para os discípulos era, você tem interesse em me seguir? Então vem. E o que eles iriam fazer? Só andar com Jesus? Não. Eles iriam aprender do Mestre e eles iriam discipular outras pessoas.
Jesus nos chama para o mesmo chamado hoje. E se nós aceitarmos seguir a Jesus, se nós aceitarmos falar do seu amor, se nós aceitarmos estudar a Bíblia com as pessoas, se nós aceitarmos ser um instrutor digital, se nós aceitarmos o chamado para a missão, Ele nos assegura. A recompensa é certa. E eu quero compartilhar com você aqui 2 mensagens. A primeira delas é um texto, está numa jornada espiritual que a gente estudou há algum tempo, e eu li esses dias agora, falou muito ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês essa imagem aqui, ó. Não sei se está dando para vocês enxergarem aí. Está dando para ver? Só dá um joinha aí se estiver dando para ver. Tá? Muito bem. Veja o que é que Deus diz através do espírito de profecia da sua serva Ellen G. White, no contexto da recompensa. Ela diz assim, ó: quando os portais daquela linda cidade lá do alto se revolverem nos seus 200 gonzos, e nela entrarem as hostes que observaram a verdade, coroas de glória ser-lhe-ão colocadas sobre a cabeça, e eles atribuirão a Deus honra, glória e majestade. E naquela ocasião, alguns se aproximarão de vós dizendo: não fossem as palavras que me proferistes bondosamente, não fossem vossas lágrimas, súplicas e diligentes esforços, e eu nunca teria visto o rei na sua formosura. Que recompensa é essa? Quão insignificante é o louvor de seres humanos nessa vida terrena e transitória, em comparação com as infinitas recompensas que estão reservadas aos fiéis na futura vida imortal. Amém? É isso que Deus nos promete, e a parte que mais me intriga e me deixa fascinado nessa declaração de Deus através de Ellen White, é que as pessoas vão nos procurar e dizer assim: olha, obrigado, você se esforçou por mim, você deu um estudo bíblico para mim, você orou por mim, você esteve lá, eu fui batizado, você me acompanhou. Não fosse por você, e eu não estaria no céu. Irmãos, não vai ter recompensa maior do que esta recompensa. E eu quero finalizar dizendo que hoje, dia 23, era o dia que eu deveria estar em Santarém fazendo o batismo de uma família, 4 pessoas com quem minha família estudou a Bíblia. E eu estive lá dando a última lição em dezembro, antes de vir aqui para a União Norte Brasileira. Eu voltei em março e fiz um apelo, e Deus tocou no coração e nós combinamos a data. Mas não imaginávamos no comecinho de março que a pandemia iria tomar tudo e a gente seria impossibilitado de viajar. Mas nós estamos aguardando, assim que voltar ao normal, nós iremos lá. Mas Deus nos deu outra grande bênção. Em contato com pessoas da Escola Bíblica do Novo Tempo, com interessados, com pessoas que pedem estudo bíblico, começamos a estudar a Bíblia com outras 7 famílias. E eu quero mostrar aqui uma outra foto para vocês. É a foto de uma... Eu acho que não apareceu aí, né? Deixa eu só fechar isso aqui. Ok. É a foto de uma família com quem nós estamos estudando a Bíblia. Um grupo de famílias na realidade, e amanhã estaremos juntos novamente. E olha o sorrisão dessas pessoas. Elas estão felizes. Está dando para ver aí a foto? Está aparecendo? Elas estão felizes, e eu mais ainda, eu oro por essas pessoas, além de ensinar a Bíblia, eu intercedo por elas. Irmãos, não há maior recompensa, não há maior bênção, não há maior glória. Nós somos chamados para compartilhar de Jesus, e quando nós fazemos isso, o nosso coração se enche de alegria, e quando Jesus voltar, Ele vai completar nossa alegria, nos dando a coroa da vida eterna. Eu pergunto para você que está nos assistindo pelo YouTube, para você que está aqui via Zoom, gostaria você também de dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou alistado no exército, usa-me, Pai, eu quero ser um evangelista digital, eu quero ver as ferramentas, eu quero aprender, e eu quero ensinar a Bíblia, eu quero falar do teu amor. Se é o seu desejo, erga a sua mão aí, quero ver sua mão erguida, erga a sua. Você que está no YouTube, levanta a sua mão aí também, pode levantar as duas, eu quero orar por você, porque Deus vai te usar. Ellen G. White diz assim, ó: o mundo ainda não viu o que Deus vai fazer na vida daqueles que se entregam a Ele. O mundo já viu muita coisa, mas o mundo ainda não viu o que Deus vai fazer através de você. Não se apequene, você é um gigante nas mãos do Senhor, e Ele vai te usar. Erga a sua mão, vamos fazer uma oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu chamado.
e obrigado porque nós aceitamos. Aqui nós temos jovens, nós temos aqui solteiros, temos casais, temos pastores, temos famílias, temos pessoas que querem aprender a como usar a internet para falar do teu amor. Queremos usar todas as ferramentas, porque temos pressa e queremos em breve ver o Rei. Usa-nos durante todo este dia, durante toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Deus te abençoe. Robson, devolva a palavra. Um abraço a todos. Estamos juntos. Que Deus nos abençoe nesta tarde. Pronto, microfone liberado. Pastor Daniel, é uma alegria ter estudado a Bíblia aqui com o senhor neste momento muito importante da história do mundo e da história também da nossa igreja. Nós vivemos num contexto muito especial da nossa humanidade. Estamos próximos do retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nada melhor do que nós sermos usados como ferramentas poderosas nas mãos do Senhor para proclamar as mensagens de salvação e de esperança a todo que nele crê. Neste momento, quero dar aqui a saudação ao nosso amigo e pastor Natanael Castro. Ele é o nosso pastor que está representando hoje a Novo Tempo em nossa programação, e também ele é o autor, o criador do robô Esperança. Ele terá 2 momentos conosco durante este treinamento, e mando aí a saudação e uma ótima tarde ao pastor Natanael. Neste momento, eu quero apresentar para vocês o nosso amigo pastor Danilo Martins, ele que é o nosso coordenador de interessados da Novo Tempo para toda a União Norte brasileira. Neste momento, ele vai apresentar para todos nós lindos e poderosos testemunhos sobre como o evangelismo, no caso digital, tem feito maravilhas na vida de inúmeras pessoas. Durante a Semana Santa, tivemos inúmeras experiências fabulosas e extraordinárias do poder do Espírito Santo na vida de irmãos que pregaram o Evangelho por meio das mídias sociais para pessoas que não conheciam o Evangelho. Então, neste momento, quero passar a palavra ao pastor Danilo Martins, aqui da União Norte Brasileira, que estará fazendo a sua apresentação e também estará nos dando testemunhos poderosíssimos. É com você, pastor Danilo. Boa tarde, Robson. Boa tarde, colegas. Meu áudio está saindo bem aí? Só me confirme. Meu áudio está saindo aí, Robson? Tá ótimo, Danilo. Certo. Muito bom ter participação de todos aí. Nós estamos aí com 227 colegas, pastores, assistindo com a gente. Sem falar que estamos com um número bem elevado aí no YouTube, porque eu estou acompanhando aqui também. Agradecer aqui a presença do nosso, como diz o Dr. Vanderlei, decano, né? Pastor Wilson Borba, que sempre nos honra com sua presença. É uma alegria tê-lo aqui. O pastor Daniel, representando a União Norte aí, o pastor Heber. Outros pastores que estão aqui, o nosso amigo pastor João Batista, representando a AMPA. Temos aí também o pastor Ângelo, que está com a gente, lá da Missão Sul-Maranhense, o pastor Cledenilson, o pastor Wagner, são pastores que estão com a gente, o pastor Coelho, o pastor Wellington. É muito bom ter vocês aqui. E falar da Escola Bíblica Digital, assim, sempre nos traz alegria. Para alguns, até pouco tempo, era desconhecida a Escola Bíblica Digital. Essa semana eu fiz uma retrospectiva antes e depois, né, de oficializarmos esse trabalho aqui. Todo mundo sabia que existia, todo mundo sabia que tinha, mas não tinha aquele movimento. E hoje, em toda a União Norte brasileira, nós temos um movimento, o pastor Daniel acompanha de perto aí, de Escola Bíblica Digital, é aqui no estado do Pará, nos 2 campos, MPA e AMPA, é também no Maranhão, no Amapá. Os nossos irmãos aí, administradores do sul do Pará, do oeste do Pará, que têm investido muito.
eu fiquei assim admirado agora na Semana Santa, uma admiração boa. O campo da missão sul-maranhense cresceu assim fantástico lá. Lá praticamente dobrou o número de alunos. Lá saiu de 7 mil e poucos alunos e foi para quase 14 mil alunos no período da Semana Santa até a semana passada. Então, eles cresceram muito. Hoje, a União Norte está com 85 mil alunos. Nós temos exatamente, vou colocar os números aqui só para me firmar, 85.820, isso era até terça-feira da semana passada. Até a Semana Santa, nós tínhamos 79.565 alunos. Então, nós estamos crescendo muito, muito mesmo. E isso tudo é fruto e resultado do trabalho não só da Novo Tempo, mas dos coordenadores que estão envolvidos, dos pastores que estão comprando a ideia. Eu recebi, pastor Daniel recebeu também, há pouco um testemunho, eu vou colocar aqui no final aqui da minha fala, um testemunho rápido de 2 minutos, de uma irmã lá do Maranhão. As pessoas estão procurando a igreja. Vocês vão escutar o testemunho dela. Ontem, ela passou na porta da igreja e perguntou ao irmão que estava responsável pela manutenção que dia que ia voltar a funcionar aquela igreja. Ele falou assim, amanhã tem um batismo. Ela tem? Então vou vir aqui para me tirar algumas dúvidas. E o resultado vocês vão ver aqui daqui a pouco no testemunho dela. Coisas fantásticas. Há pouco tempo, na Semana Santa, eu comecei a fazer um acompanhamento com uma ex-adventista que ela começou a assistir a Semana Santa e eu comecei a falar com ela e mandar materiais para ela diariamente, acompanhando, e ela contando um pouquinho da sua história. Resumindo, o nosso teologando aí, o Gleidson, foi visitá-la. E lá ela decidiu ao batismo e preencheu a ficha. No momento lá, aceitando o apelo do Espírito Santo, o esposo dela, que não estava envolvido no contexto, também se decidiu ao batismo e preencheu a ficha. São ovelhas agora do pastor Rômulo, aqui no bairro da Guanabara, em Belém. E como esses, muitos e milhares de testemunhos. Hoje não, ontem, né, eu estava numa reunião com os colegas aqui e eu recebi uma mensagem de uma pessoa, são 6 pessoas na sua família. Pastor, eu quero me batizar, se possível, hoje. Só que ele vai fazer os trâmites do casamento dele, que ele vive com sua esposa há 15 anos, não se casaram durante essa semana. 6 pessoas. Começou a assistir a Novo Tempo, não teve dúvida. Ele recebeu o apelo do Luiz Gonçalves, do pastor Arildo, dos demais pastores. Queridos, 85 mil almas é muita gente, mas, ao mesmo tempo, é um número pequeno daquilo que nós podemos alcançar. Porque se você for fazer uma soma simples, para cada pessoa existe mais 3 ou 4 no seu ciclo pessoal, familiar, você vai ter aí uma soma de quase 500 mil pessoas. E aí se multiplica. Não é fazendo a comparação, mas vai ser um vírus do bem. Quando você vê, já pegou todo mundo. E a vacina vai ser lá no céu, quando todo mundo estiver lá. Lá vai ser a vacina. Então, queridos, nós temos aí um potencial. Parabenizo a Missão Flamense, na pessoa do Robson, do David, dos diretores aí, do pastor Eber, que está apoiando. Eu até brinquei, pastor Wilson, que na minha época aí de FAAMA, a gente, com aquele projeto do Ministério Prisional, não tínhamos um grupo tão grande de pessoas envolvidas, né? Eu tinha uma equipe, era eu e o colega Edilson, e muita dificuldade. Apresentamos o projeto lá na divisão sul-americana, meio assim que sem ter nada elaborado no papel como a Missão Flamense está fazendo aqui. Hoje não, nós temos um ministério prisional organizado, nós temos pessoas que participam do conselho, inclusive o pastor Wilson Borba, o pastor Daniel, que hoje é o nosso presidente do conselho aqui, temos um estatuto. Mas a Missão Flamense,
A FAAMA, como sempre, eu falo que a FAAMA, eu saí da FAAMA, a FAAMA não saiu de mim. E a FAAMA, mais uma vez, se destacou na área prisional e agora está se destacando com alunos que estão se envolvendo nesse projeto. Eu tenho certeza que amanhã ou depois, tanto a divisão quanto a Novo Tempo vai se basear nos projetos que nós aqui da União Norte estamos produzindo com apoio acadêmico aí da FAAMA para influenciar outros campos do Brasil e da divisão sul-americana. Então, nós temos muito a avançar, mas estamos indo no caminho certo, que nós precisamos ter uma base, precisamos ter tudo no papel. Não adianta eu ter ideias, hoje eu vou acordar e vou fazer isso. Agora nós lançamos o mês de junho máximo, o Junho da Esperança. Nós temos uma meta. Eu brinquei com o pastor Natanael que eu vou botar esperança para travar 20 mil estudos bíblicos no mês de junho. E é o meu sonho, isso vai acontecer. Essa semana foi feita uma parceria, o pastor Daniel está sabendo, com o grupo da AFAM, do Ministério da Mulher, da Missão Pará Amapá, e o sonho delas é 1.500 estudos bíblicos no mês de junho, só as esposas de pastores. Vocês vão perder para as mulheres? Pastor Moisés brinca, né? Ele sempre fala que 200 batismos é 200 de diaconisa. Diaconisa que não tem tanto esforço, tem suas limitações, no ano batiza 200 pessoas. E você, varão, vai batizar, vai levar quantas pessoas ao batismo? Pastor Buções fala que ele quer terminar o ministério dele quando falaram assim, pastor Buções passou dessa, faleceu, quando ele estava no número de 500 e tantos batismos, já não aguentava mais, ele deu uma estafa e faleceu. Quando ele passou de 500, nós temos um potencial. Nós não olhamos para as almas como números, mas tudo na vida nós temos que ter metas, e sem metas nós não chegamos a lugar nenhum. O próprio Jesus tinha suas metas de atingir as pessoas. Vamos ver esse testemunho, David, põe aí para a gente esse testemunho, para a gente ver o que está acontecendo, que o Espírito Santo está trabalhando na vida das pessoas. Olá, irmãos e irmãs, meu nome é Maria Nathalie, eu estou mais aqui hoje nesse momento para realizar uma vontade que me vinha desde muito tempo, que eu vinha acompanhando aqui na igreja através do canal Novo Tempo desde o ano de 2015, quando o pastor Luiz Gonçalves, eu trocando o canal sem querer, aí botei na Novo Tempo, aí o pastor Luiz Gonçalves me chamando, dizendo, vem aqui, vem, chegue mais perto, eu fui chegando, e o coração batendo forte, eu fui escutando aquela mensagem, aí eu comecei a acompanhar a Novo Tempo desde aí. Aí depois, no outro dia, o que mais me chamou a atenção foi a programação do programa chamado Bíblia Fácil. Aí desde então lá eu vim acompanhando e anotando as minhas anotações. Eu tenho anotações até hoje, desde 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. E pedindo estudos, acompanhando também estudos em casa. E também colocando meu filho para me acompanhar na programação, ele sabe. Tem 6 aninhos, então tal que quando ele vê aquele símbolo da Novo Tempo, ele diz, mamãe, olha ali nossa igreja, mamãe, a nossa igreja. Aí ele sabe, me acompanha, tanto que quando eu coloco no canal, ele diz assim, mamãe, só tá colocando nossa igreja, mamãe. Ele me acompanha, toda a programação. Aí aqui no bairro onde eu moro aqui, a princípio eu era meio tímida, né, de chegar e entrar na igreja, mas pelo simples fato de já conhecer um irmão daqui de dentro desde muitos anos, desde a minha infância praticamente, aí eu fui tendo coragem de entrar pela presença do meu filho que me deu a coragem, eu fui entrando, aí fui participando mais de alguns estudos daqui da igreja e até quando chegou o dia que ontem mesmo eu parei, eu vi o irmão aqui limpando a igreja, eu perguntei para ele, quando é que vai voltar a casa para ficar aberta? Ele disse, irmã, no momento ainda estamos de aguardo, né? Mas se você quiser acompanhar aqui amanhã o batismo, disse, tá bom, irmão, eu vou aqui, eu venho amanhã para acompanhar, para questionar, para perguntar e agendar. Aí hoje aqui estou.
Com a graça de Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Que bênção, pastor Danilo, pelo lindo testemunho que foi passado. Eu acho que o microfone dele não está funcionando. Isso. Pode concluir, Danilo. Sim, eu concluo a minha fala nesse momento falando que se nós não estamos indo às pessoas, as pessoas estão vindo até nós. Se nós não pregarmos, as pedras clamarão por nós. A Novo Tempo, por si só, ela é uma ferramenta, mas Deus nos deu a oportunidade de realizar uma obra que seria propícia aos anjos, de levar a mensagem de salvação às pessoas, de convencimento e de convertimento através do Espírito Santo. Lá no céu, quando a gente chegar, quando nós chegarmos lá, Cristo vai nos mostrar, alma por alma, pessoa por pessoa, que através dos nossos esforços e sacrifícios puderam herdar o céu. Talvez aqui na Terra você não veja, no seu contexto, todo o seu esforço. Você até pense em desanimar. Mas lá no céu você verá os resultados. Nós fazemos não para homens, fazemos para Deus. Louvado seja Deus por cada um de vocês que está aqui nessa tarde. E temos certeza que grandes maravilhas Deus fará na vida de outras pessoas através de cada um de nós. Amém, amém. Danilo, agradecemos a sua participação. Neste exato momento, já estamos nos aproximando, juntando Zoom e também YouTube, a quase 400 pessoas acompanhando aqui a nossa programação. Desde já, peço a você, compartilhe o link do YouTube, compartilhe o link do Zoom, para que mais pessoas possam ter acesso ao material que nós vamos iniciar neste momento. Agora, estarei passando a palavra para o pastor Heber, é um dos nossos professores aqui do seminário de teologia, e ele estará fazendo aqui uma breve introdução sobre o trabalho aqui do SALT, da Missão Famense, e contextualizar aqui o projeto que vamos apresentar para vocês a seguir. Então, neste momento, passo a palavra para o nosso pastor Heber Cruz, que estará fazendo a apresentação. Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo bem? É uma oportunidade ímpar para a nossa equipe estar participando desse programa especial. Se vocês estão me ouvindo aí, faz um joinha. Eu não tenho como acompanhar. Ok, beleza. Ok. Obrigado aí, Robson. Obrigado, pastor Danilo. Testemunho lindo esse é um momento histórico que a gente está vivendo. Eu acredito que a gente vai ter muito mais hoje. Eu quero reforçar aqui as nossas boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que estão participando conosco, aos pastores dos diferentes lugares, diferentes campos. Nós temos o privilégio aí de ter esse apoio especial de cada uma de vocês. Obrigado à União Norte Brasileira, pastor Leonino, nosso presidente, pastor Daniel Carvalho, nosso MIPS, amigo pessoal também, pastor Danilo, coordenador da Escola Bíblica Novo Tempo para esse território, pelo apoio de vocês na organização desse programa, por possibilitar que o alcance desse programa fosse tão amplo. Quando a Missão Famense sonhou, pensou nesse treinamento, era um treinamento para os estudantes de teologia da FAAMA, para as igrejas de prática que eles atendem aqui no território da Grande Belém, da AMPA e da MPA, e de repente tomou essa dimensão grande, atingiu aí lugares inesperados, e a gente espera que tudo isso seja para a honra e glória de Deus, e esse apoio, essa realidade só é possível por causa do apoio da equipe da União. O Novo Tempo também está nos apoiando aí, pastor Natanael, obrigado pelo apoio também. E pastor Zinaldo é um dos nossos professores aqui, é um dos conselheiros da Missão Famense. Ao longo da semana, especialmente ontem e hoje, esteve acompanhando bem de perto essa movimentação da equipe, dando conselhos. Obrigado, pastor, pelo seu apoio conosco aqui.
Queridos, como já foi mencionado, esse é um programa que está sendo realizado pelos alunos de teologia do 4º ano, que fazem parte da Missão FAMense, e é estendido para os nossos irmãos e irmãs de diferentes lugares e pastores também. A gente espera aprender juntos aqui. Esse é um momento em que a pandemia trouxe a necessidade de nós crescermos em algumas áreas que nós já atuávamos, mas atuávamos de maneira um pouco mais tímida, né, como foi mencionado, e que agora, nesses poucos dias, 60 e poucos dias, nós temos crescido rapidamente aquilo que talvez, sem essa situação, nós demoraríamos mais tempo. A FAAMA é uma instituição educacional de ensino superior da rede, faz parte da rede educacional adventista, e tem uma preocupação em prover para os estudantes e prover para os nossos alunos essa iniciação prática no trabalho, no ministério. Nossos alunos têm tido a oportunidade de realizar semanalmente as atividades nas igrejas locais. Com a pandemia, nós tivemos que reinventar a maneira de prover a prática para os nossos alunos. E nós tivemos aí, com o apoio da União, essa participação especial durante a Semana Santa, um protótipo em que os alunos se envolveram nos estudos bíblicos digitais, com o Robozinho Esperança e com outros mecanismos. E, graças a Deus, foi realmente um trabalho significativo, que teve um bom resultado e uma boa experiência para os nossos alunos. E a gente acredita que isso eles vão levar para o ministério. E também aproximou os nossos estudantes um pouco mais ainda, né, dos nossos irmãos e irmãs, através dos treinamentos, das atividades que realizamos online. Então, hoje a gente está aqui com esse grupo para partilhar um pouquinho daquilo que a gente construiu, um pouquinho daquilo que a gente aprendeu e foi forçado a aprender e a experimentar ao longo desses dias. E muita coisa boa vai vir ainda, e a gente espera aprender muito mais. Talvez você esteja se perguntando aí, você que é nosso irmão, que é nosso colega aí de outro campo, esteja se perguntando o que é a Missão FAMense. A Missão FAMense é um núcleo de estudantes do 4º ano de teologia que visa justamente apoiar os professores relacionados à área da aplicada na organização da prática pastoral. Então, eles produzem materiais, eles organizam os colegas na prática pastoral, fazem a ponte entre o seminário e os campos que nós atendemos e provém, então, esses treinamentos, está à disposição para atender os campos aí dentro das suas limitações nesses treinamentos e nessas apresentações. A equipe preparou um vídeo institucional que resume um pouco do que é a missão, do que a missão faz. A gente queria pedir agora para o David exibir para a gente, então, esse vídeo. E, com isso, eu encerro a minha fala, grato pela participação de todos e orando para que esse treinamento seja realmente um marco na vida dos nossos estudantes, na vida dos nossos irmãos e irmãs e demais colegas que estão participando. A Missão FAMense é uma estrutura administrativa criada pelo Seminário Adventista de Teologia da FAAMA para planejar, organizar e coordenar as ações da prática pastoral dos alunos do curso de Teologia da Igreja Adventista do 7º Dia no território da União Norte Brasileira. Treinar, orientar e fornecer material são atribuições da missão para o crescimento dos alunos e benefício às igrejas e campos da União. Além de auxiliar nos projetos desenvolvidos pela igreja, a Missão FAMense, por meio dos estudantes de teologia e escritórios administrativos, também desenvolve novos projetos com base em análise e pesquisa acadêmica para que possa contribuir com o avanço da pregação do Evangelho nos mais diversos contextos sociais. Assim como em todos os escritórios administrativos da Igreja Adventista do 7º Dia, um grupo de estudantes do 4º ano do curso de teologia são eleitos para trabalhar nos variados departamentos da Missão FAMense, com o objetivo de aprender a desenvolver as várias frentes missionárias e atender às necessidades das igrejas e dos seus membros. Os demais estudantes de teologia são encaminhados para fazer prática pastoral nas igrejas. Além disso, pastores e líderes dessas igrejas podem solicitar o apoio da Missão FAMense sempre que precisarem e usufruir dos recursos de capacitação de departamentos e membros, ferramentas e projetos evangelísticos, entre outras coisas que possam impulsionar o crescimento da igreja. A Missão FAMense é coordenada pela Faculdade Adventista da Amazônia
Amazônia e estar a serviço dos alunos de teologia das igrejas e dos campos da União Norte Brasileira, com o propósito de contribuir com a formação pastoral dos estudantes de teologia para servir cada vez mais e melhor a Deus, a igreja e cumprir a tarefa de anunciar ao mundo o Evangelho e o retorno do Senhor Jesus Cristo. Robson, é com você agora, meu amigo. Obrigado, pastor. Deixa eu só desativar aqui um dos microfones. Amigos, então vamos para o nosso treinamento. O objetivo da Missão Flamense, ao fazer esse treinamento, foi atender dois grupos importantíssimos de nossa igreja. O primeiro grupo são aqueles irmãos que já são evangelistas, já são instrutores bíblicos, já têm na sua veia ali o sangue da missão. Mas muitos deles, às vezes, não têm ali o traquejo de como utilizar as ferramentas digitais, como usar o WhatsApp, como usar os meios digitais para a pregação e o avanço do Evangelho. Então, a nossa ideia é ajudar você, meu irmão, que não conhece muito da questão das mídias sociais, do uso da internet, para que você, mesmo neste momento de pandemia, consiga avançar ali a pregação do Evangelho por meio de sua vida e seus talentos. Mas também nós temos um segundo grupo que já tem ali o traquejo da parte digital, já sabe lidar ali com os recursos da internet, porém, nunca deu estudo bíblico. Também este treinamento é para você que tem esse desejo de ser um evangelista digital, mas não sabe ali como dar um estudo bíblico, como fazer um apelo e como levar as pessoas aos pés do Salvador. Então, neste momento, nós daremos início ao nosso treinamento. Só que antes, quero mais uma vez, compartilhe com seus amigos, com os irmãos de sua igreja, o nosso evento. Nós já disponibilizamos no bate-papo o link do YouTube e também compartilhe o link do Zoom para que você possa estar oportunizando para que mais pessoas tenham acesso a este treinamento. Então, neste momento, eu quero dizer para você, teremos aqui 3 amigos nossos da missão e estaremos apresentando ao longo dos treinamentos, para não delongar muito, mas nós teremos o David, que é um dos nossos integrantes da Missão Flamense, que ele estará coletando as perguntas de vocês no WhatsApp, entendeu? Então, quem está no Zoom, por favor, caso tenha uma pergunta, envie lá para a gente concentrar tudo lá no YouTube, para que a gente colete e vai ter um momento no final para responder as suas perguntas. Teremos também um outro integrante, o nosso amigo Denner, que estará falando para vocês sobre o formulário no Google, para termos ali o seu e-mail, termos o seu WhatsApp, para enviarmos o material em seu e-mail e também no seu WhatsApp. E, por fim, o nosso terceiro integrante, o Rodrigo, que estará também fazendo interação com vocês, falando aqui para nós de onde você está assistindo. Qual é a região do país que você está acompanhando conosco? Então, ele estará fazendo também esta interação com você. Então, em forma rápida, David, depois o Denner e, em seguida, o nosso amigo Rodrigo. Faça ali as suas considerações e nós iniciaremos com a nossa primeira palestra e eu estarei apresentando o nosso quarto integrante que fará a primeira palestra desta tarde. Então, neste momento, passo a palavra ao nosso amigo David. Boa tarde, meus amigos. Um feliz sábado a todos. É uma satisfação estar com vocês nessa tarde de muito aprendizado. Então, focando aqui na minha parte, que é a questão das perguntas, nós queremos que vocês interajam conosco, nós queremos escutar vocês. Então, quando vocês forem fazer alguma pergunta, seja aqui pelo chat do Zoom, seja pelo YouTube, eu peço que você coloque a hashtag pergunta. Bota a hashtag pergunta e em seguida digita a sua pergunta. Isso vai facilitar para que a gente encontre a sua pergunta no chat, ok? Denner, com você agora.
Amigos, muito boa tarde a todos. Nós estaremos disponibilizando para vocês um link do formulário do Google para que você possa colocar ali o seu nome, você vai colocar ali o seu e-mail e o seu telefone. Por quê? Essa coleta de dados nós estamos produzindo um material com todas as palestras que serão dadas hoje aqui, e essas informações serão repassadas para que você possa trabalhar na sua igreja, possa trabalhar juntamente com os seus estudantes da Bíblia, de uma forma melhor e bem preparado para fazer esse trabalho alcançar o coração das pessoas que precisam nesse momento em que nós estamos vivendo, ok? Então, já vou lançar aqui no chat o link do formulário, você clica lá e insere as suas informações, ok? Muito bem, boa tarde a todos também. Eu gostaria de mandar abraços especiais aqui essa tarde, principalmente aqui para os nossos pastores, o pastor Dirceu, lá da Associação Sul de Rondônia. Temos também aqui o Rodolfo Velasquez, o nosso irmão Epitácio Martins, que estão conectados conosco diretamente do Equador. Temos aqui também a Yamário Leonardo de Aimorés, Minas Gerais. Temos o pastor Eldemar, distrito de Catanhê, Maranhão. Temos também o nosso pastor Robert, de Ananindeu, aqui mesmo, pastor Renato, de Moju, pastor Alenir, de Tucuruí, a senhora Lourdes, lá diretamente de Goiânia, dona Lourdes, Deus abençoe a senhora. Temos também o pastor João Lopes, aqui do Rio Anil, do Maranhão. Também temos o Leandro Pidel, que está justamente com o pastor Geraldo, lá do subdistrito da AMA, lá de Alto Alegre. Um abraço especial aqui também para Tamara Heloísa, Rio de Janeiro, Associação Rio Sul. E tem muitos outros, então envie o seu nome, a cidade que você é conectado neste momento, e daqui a pouquinho a gente vai mandar um forte abraço para você. Então, amigos, sem mais delongas, quero apresentar o nosso amigo Flávio, que é da nossa Missão Flamense, Flávio Figueiredo. Ele estará fazendo agora a nossa primeira palestra e passo agora a palavra para o nosso amigo. Flávio, é com você. Ele é o nosso departamental de Lar e Família da Missão Flamense. Então, passo a palavra. Flávio, é com você. Oi, boa tarde, amigos. Me confirma se o áudio está saindo aí, Robson. Tá ok? Pronto. Tá tendo a visualização aí da tela também, né? Ok. Amigos, quero desejar a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês, tá bom? Cumprimentar os pastores, os amigos, os irmãos, as nossas irmãs também, tá? Que Deus abençoe a todos. Bom, eu vou estar compartilhando a minha tela aqui com vocês, para a gente iniciar, então, a primeira fase desse treinamento. Já deu para visualizar aí? Confirma aí, por favor. Óbvio, eu estou compartilhando no computador, tá? Deixa eu ver se já apareceu aqui na tela. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que esse treinamento sobre ser um missionário digital, nós não temos aqui a pretensão de esgotar todo o assunto, tudo que se refere a ser um missionário digital. Nós estamos vivendo um momento de transformação social, nós já estamos vivendo nesse momento de um divisor de águas da tecnologia, certo? Mas o fato é que a crise que chegou para todos nós, ela acelerou todos os processos. E nós estamos, então, nesse momento, construindo história. As pessoas que se envolveram com esse tipo de treinamento, com essa linha do evangelismo, elas estão trilhando, né, um caminho que ainda é pioneiro, porque, como o pastor Danilo citou anteriormente, muitas pessoas faziam isso, mas a maior parte das pessoas não sabe ainda como manusear, como fazer evangelismo através das redes sociais do mundo digital. E muitos até
cai no discreto. E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho logo na introdução. Queria começar com uma pergunta simples. Existe um chamado, então, para o evangelismo digital? Claro que sim. Existe um chamado. E será que nós estamos vivendo em um novo mundo? O mundo ele está mudando mais uma vez? Ao longo das eras, nós vimos por diversas vezes, ao longo da história, ser contado, transformações que ocorreram no mundo. Essas transformações não eram tão rápido como nos dias de hoje, mas elas sempre aconteceram. Nós temos a própria Bíblia nos contando esses períodos da história que o ser humano passou por essas transformações. Nós também estamos vivendo em um desses momentos de transformação do mundo ao redor. Eu queria citar aqui um exemplo da Revolução Industrial. É claro que antes disso, nós tivemos transformações em um período menor de tempo, vamos dizer assim, né? Espaço menor de tempo. Mas há uns 400, 350 anos, mais ou menos, essas transformações elas ganharam outra proporção, uma velocidade maior. E um bom exemplo disso é a Revolução Industrial, que afetou a atividade humana, né? A vida do ser humano como um todo. Nós tivemos ali a primeira Revolução Industrial, né? Nos anos por volta de 1700. Nós tivemos depois a segunda Revolução Industrial, a era da eletricidade. Tivemos a terceira Revolução Industrial, no momento que chegou então a computação e armazenamento de dados. Isso começou a acelerar ainda mais o processo de transformação. E chegamos então na quarta Revolução Industrial. Uma coisa importante é lembrar que a pandemia não trouxe a quarta Revolução Industrial. Nós já estávamos vivendo na quarta Revolução Industrial. Mas muitas pessoas ainda não entendiam muito bem, e ainda não entendem, para ser sincero, o que é essa quarta Revolução Industrial, né? O que é que está acontecendo no mundo. E o fato é que nós já estávamos vivendo essa revolução a passos lentos, e muitos, é claro, tinham interesse de acelerar esse processo, mas não tem nada a ver com a pandemia. Mas o fato é que essa crise, ela acelerou as coisas de uma forma extraordinária. Então, apesar de já estar vivendo na revolução, na quarta revolução industrial, só nesse momento, então, nós tivemos uma explosão demográfica desses meios de comunicação e desses recursos tecnológicos. Mas a pandemia, ela trouxe a crise, ela acelerou a consolidação de uma nova era, ela alterou vários aspectos da sociedade, ela diluiu os desafios geográficos, que sempre foi uma barreira para a pregação do evangelho ao longo da história. Despertou visões, métodos e possibilidades, e também trouxe valorização. Vou dar um exemplo simples, né? Muitas pessoas passaram a valorizar o tempo que se passa com a família, ou o simples ato de você poder sair na rua e bater um papo com os amigos, ou como muitos têm declarado, né? A vontade de estar congregando junto com os irmãos em uma igreja, ou de constituir na sua casa uma igreja. Então, toda essa crise, toda essa dificuldade trouxe, de certa forma, um avanço. Deus, ao longo da história, amigos, ele tem utilizado a crise. Eu gosto desse conceito. Uma crise, assim como a crítica, é uma oportunidade para crescer. E Deus, ao longo da história, tem utilizado as dificuldades, as crises, os problemas, independente da reviravolta, o que causou transformação no mundo, se foi guerra, se foi catástrofe, se foi uma pandemia, ao longo das eras, no nosso caso hoje, uma pandemia que envolve também a economia, independente disso, Deus ele sempre busca uma janela para que a missão, para que o alvo dele seja alcançado, que é salvar o maior número de pessoas. Nesse momento, a crise também nos deu uma oportunidade para a nossa geração. No passado, nós tivemos o dilúvio, que trouxe uma oportunidade de recomeço. Nós tivemos a escravidão de José, vimos a escravidão dele como algo negativo, mas no final trouxe esperança ao seu povo. A dor das mães hebreias, algo muito triste e lamentável, mas que levantou um líder para libertar Israel. A ameaça da morte deu significado à fé de Esther e ao seu povo. A perseguição aos cristãos levou o evangelho aos gentios. E a morte de Cristo nos deu a salvação. E nós, o que estamos fazendo? Pois o mundo não será o mesmo. E nós temos uma missão a concluir.
Sabe, amigos, por séculos a pregação do evangelho ela enfrentou limites geográficos. Os transportes e sistemas de comunicação, eles mudaram. O evangelho avançou. Então veio o desafio cultural. Até hoje nós assistimos diversas palestras de pessoas que estão como missionários em outras culturas. Como é difícil o desafio cultural. Mas o conhecimento se expandiu. Nós aprendemos outras línguas, veio os meios de transporte. O mundo virou uma ilha. A globalização nos alcançou. E veio o desafio do secularismo e a vida agitada, cidades cheias, muito conhecimento. Isso se transformou também em um obstáculo. Porém, Deus, de forma extraordinária, levanta pessoas, inspira, usa a criatividade e surgem estratégias, né, foram criadas e os recursos eles foram o quê? Ampliados, aumentaram. Então veio a pandemia, a crise e o mundo, mais uma vez, ele não será o mesmo. Bom, nós percebemos com a crise que o mundo agora ele cabe na palma da nossa mão. Como eu já disse no início, muita gente ainda não atentou para as possibilidades que esse aparelho tem em pró do cumprimento da missão, da pregação do evangelho. Mas a verdade é que esse aparelho e alguém com muita fé e força de vontade e desejo de ver Cristo voltar, ela consegue alcançar tímidos, pessoas que dificilmente aceitam o convite para ir na igreja ou fazer outras coisas relacionadas à igreja ou à fé. Mas também alcançou pessoas extrovertidas, pessoas solitárias, e nós temos índices enormes de pessoas que vivem sentindo solidão. Alcançou também as pessoas que estão reunidas em família. Alcançou os inalcançáveis. Alcançou também os transculturais. Nós temos notícias diversas de lugares do mundo em que o evangelho começou a ter um melhor acesso, uma melhor facilidade devido ao que está acontecendo. E tudo isso no conforto do lar, no seu tempo disponível. E sabe, nós temos então o evangelho na palma da nossa mão. Nós temos a possibilidade de cumprir a missão na palma da nossa mão, da nossa casa. E aí eu quero passar para vocês uma realidade. Se de repente vocês ouvirem aí eu tossindo em algum momento, sabe o que é? É que eu, por exemplo, eu provavelmente, tudo indica que eu contraí o coronavírus. Já passei aí algumas noites terríveis, todos os sintomas, não tem paladar, então sinto falta aí de sentir um gostinho do meu açaí, mas em que outra situação, em qual outra circunstância eu poderia estar aqui então falando sobre o evangelho e falando sobre meios de alcançar pessoas? Então veja que a crise ela trouxe uma possibilidade que nós não havíamos atentado com toda a força e o potencial que merece, com a atenção que isso merece. Então, veja que da palma das nossas mãos, dos nossos computadores, nós temos um mundo ao nosso redor. Eu estou aqui me comunicando com uma série de pessoas. O Rodrigo acabou de dizer que tem gente do Equador e de outros lugares, com certeza. Então, como isso é possível? Porque nós entendemos que esse meio poderia alcançar uma diversidade de pessoas. Quando nós começamos a conversar sobre o que estava acontecendo, eu falo nós da Missão Flamense, perdão, nós da Missão Flamense, quando nós começamos a conversar sobre o que estava acontecendo, parar para entender o momento que estava acontecendo e como nós poderíamos ser mais relevantes, nós nos deparamos então com um momento que é o Novo Tempo. Ela fez ali a Semana Santa de uma forma diferente devido à situação. E para surpresa de todos nós, como já foi relatado pelo pastor Daniel, pelo pastor Danilo, nós vimos uma explosão de aceitação do evangelho por esses meios. Amigos, eu não estou falando de pessoas que bateram na porta para pregar o evangelho. Eu estou falando que por esses meios que nós estamos citando, que hoje teremos aqui um aprendizado significativo, esses meios, então, tornou possível que o sistema do Novo Tempo, eu lembro de ter chegado uma mensagenzinha dizendo, olha, infelizmente o sistema travou, ou felizmente. E aí correu para, os especialistas aí da área correram para poder ajustar e no outro dia dar conta da demanda. E isso foi extraordinário para a pregação do evangelho, sabe? Para quem está empolgado com o desejo de ver Jesus voltar, não tinha notícia melhor do que dizer, travou o sistema. Amém. Porque muitas pessoas estão interessadas. Então nós não estamos falando de algo aqui que é surreal, não. Que é uma utopia, nós estamos falando de algo que está acontecendo. Mas quando nós conversávamos sobre essa realidade, eu comecei a ficar inquieto.
tinha uma frase que não saía da minha cabeça. Quem me conhece sabe que de madrugada eu acordo com a frase na cabeça. É um negócio que me atormenta. E essa frase não saiu da minha cabeça. Diz assim, ficava aquela vozinha dizendo: a Novo Tempo precisa de uma igreja que não existe e de um exército que não está pronto. Mas como assim? Nós temos a igreja adventista, a igreja riquíssima. Deus nos deu vários caminhos para pregar o evangelho. E uma dessas ferramentas foi a Novo Tempo, né, a tecnologia. Nós vimos alguns meios, alguns métodos que nós temos falharem no meio da crise. Não ter como avançar. Igrejas foram fechadas. Não teve como avançar. Mas ferramentas como a Novo Tempo, elas avançaram. Instituições como a Novo Tempo e suas ferramentas avançaram. A internet nos possibilitou avançar. Só que, quando eu digo a Novo Tempo precisa de uma igreja que não existe, é porque a igreja, como um todo, aqueles que estão na ponta, né, fazendo trabalho ali nas igrejas, a maioria dessas pessoas, elas não despertaram ainda para o potencial dessas ferramentas. Elas não entenderam como pode ser feito esse trabalho, o que pode ser feito, e muitos até duvidam, né? Falham na fé dessas ferramentas. Então, o Novo Tempo precisa de uma igreja que não existe e de um exército que ainda não está pronto. Então, essa era uma frase problema, que nós precisávamos de soluções, e todos nós nos empenhamos em buscar essas soluções. E hoje a solução, então, é precisamos capacitar os soldados e ressurgir como uma igreja mais forte após a crise. Essa crise não pode nos afetar apenas para nos lançar lá embaixo, de forma alguma. E o trabalho que já foi feito na Semana Santa já provou que isso não vai acontecer. Mas nesse momento nós precisamos agora de uma igreja que entenda que essas ferramentas precisam ser utilizadas e cada soldado precisa aprender a manusear. Se nós formos comparar a nossa igreja com um exército, eu diria que daqui a pouco nós estaremos, né, vamos poder visitar as pessoas. É a equipe de solo, vamos dizer assim. Mas nós despertamos porque nós temos aí uma equipe que vai nos ares, nas nuvens, né, na linguagem digital. E são os caças que vão com toda velocidade e alcançam pessoas e lugares que talvez eu, batendo de porta em porta, jamais vou poder alcançar. Então, nós precisamos de uma equipe completa. E hoje, nos tempos de hoje, para ser completa, nós precisamos dessas duas áreas. As pessoas estão sendo alcançadas aonde elas estão. E o número incalculável dessas pessoas podem ser salvas por você, meu amigo, e por mim também. Nós precisamos, então, nos preparar. A mensagem não mudou. Em Marcos 16:15, continua sendo a mesma. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E como eu disse, nós temos agora o mundo na palma das nossas mãos. Nós podemos fazer isso e ver o nosso Senhor Jesus voltar, quem sabe, em vida. A cada obstáculo, a cada crise, surge uma oportunidade. A humanidade está conectada como nunca antes, precisando de apoio, de amor e do evangelho. Não estávamos prontos, é verdade, mas precisávamos avançar. Um novo tempo começou e novos métodos surgiram e precisamos de um exército treinado nas novas armas. Eu quero citar aqui um texto profético que diz assim: para a realização de tudo quanto Deus requer para divertir as cidades, seus servos devem planejar uma sábia distribuição das forças em atividade. Nós precisamos entender que a igreja ela tem vários caminhos de alcançar pessoas. E nesse momento, essa área tão importante ainda carece de soldados. E nós precisamos despertar isso nas pessoas. Você não está aqui apenas para ser despertado. Você está aqui para despertar outros e convidar outros a fazer o trabalho que Deus confiou a todos nós. O segundo texto diz assim: como um povo, necessitamos apressar o trabalho nas cidades. Trabalho esse que tem sido atrasado por falta de obreiros e de meios, bem como de espírito de consagração. Nesse tempo, o povo de Deus precisa volver o coração inteiramente a Ele, porquanto o fim de todas as coisas está próximo. Falta de obreiros e de meios, mas Deus, como eu disse, Ele não deixa que as crises desse mundo destrua o seu alvo principal, o seu objetivo principal. E o objetivo dele é salvar cada um dos seus filhos. Então, por isso, nós precisamos nos erguer, nos levantar como soldados, adaptados, treinados e fazer a obra acontecer. Porque em Mateus 24:14, nós temos a promessa que deve aquecer nosso coração. Quando o evangelho do reino
for pregado a todo mundo habitado, como testemunha a todas as nações, então chegará o fim. É o que nós queremos, amigos. Queremos ir para casa. Então precisamos cumprir essa missão. E para finalizar, um novo tempo começou, mas a missão não mudou. Ela não mudou. Mas nós precisamos concluir. A pergunta é: o que você fará? Diante de você está o evangelismo digital. E eu oro a Deus para que o Espírito Santo mova o seu coração e a sua vida. E você consiga dizer: eu vou me dispor, eu vou aprender essa técnica, essas ferramentas, e vou fazer a diferença, e vou fazer história na minha geração. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos nós. Eu queria chamar mais uma vez aqui o David, para que ele possa, ou o David, ou o Rodrigo, né? Um dos rapazes que vão apresentar as atualizações aí a cada intervalo de uma apresentação, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado, Flávio. Palavras inspiradoras. Eu estou aqui com algumas perguntas, na verdade, perguntas ainda que não são relacionadas diretamente ao tema, mas são perguntas gerais. Nós temos aqui algumas pessoas perguntando bastante sobre o robô Esperança. Quero dizer para você que nós vamos ter um momento certo, vamos ter uma palestra que vai se aprofundar um pouco mais sobre o robô Esperança, tá? A Carmen Lúcia, ela fala: preciso de todas as informações para dar estudos bíblicos, como fazer apelo e tudo mais. Carmen, nós temos palestras para todos esses pontos que você quer tirar dúvida, então espera aí que vai chegar a hora que nós vamos falar sobre esses assuntos, ok? Meu amigo Rodrigo. Muito bem, mais alguns abraços aqui especiais. Vamos mandar um abraço para o pastor Luiz, Codó do Maranhão, pastor Eldeomar, distrito de Catanheira, também do Maranhão, nossa irmã Maria, vai de Castanhal. Temos aqui presente também o pastor Fabrício, lá do distrito de Pinheiro, Associação Maranhense, Maranhão. Temos também pastor Alenias de Tucuruí. Grande abraço, pastor. Manuel Araújo também, distrito Parque dos Coqueiros, Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço para o Rio Grande do Norte. Temos aqui os nossos irmãos, um irmão especial, Dirceu Silva, lá de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, Dirceu. Irmão Loriza, de Hortolândia, São Paulo. Pastor Luiz Jerônimo, de Codó também. Temos o pastor Severino, Paraupebas. Temos aqui o pastor Domingos, de Vila Nova, no Maranhão. José Admilson, também de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muitas pessoas. Envie o seu nome. Melhor, envie a sua foto. Já estou recebendo várias fotos aqui. Envie a sua foto. Coloquei o WhatsApp. DDD 991787827. Anotou? 991787827. Envie a sua foto, o seu nome, de onde está, e até o final desse treinamento nós vamos apresentar a sua foto aqui para que você possa ser visto aí por todos. Amigos, então, pronto, perdão, amigos. Quero dizer aqui para vocês a nossa gratidão. E vamos então para a segunda palestra. O nosso amigo Rodrigo Torres estará agora fazendo a segunda parte sobre a questão das novas gerações e o evangelismo digital. Depois, em seguida, nós estaremos apresentando as ferramentas, ensinando passo a passo como você pode captar novos interessados, como você pode também fazer abordagens. Muitas pessoas têm dúvidas sobre como evangelizar, Robson. Tem um passo a passo sobre como nós podemos atingir pessoas, levar a mensagem para pessoas que possam se interessar pela Bíblia. Quero te dizer, existe sim, viu? E nós vamos apresentar para você logo em seguida. Neste momento, quero passar a palavra para você, Rodrigo Torres, que ele é o nosso departamental de desbravadores e também de aventureiros da Missão Famense. Rodrigo, é contigo. Muito bem, boa tarde a todos.
Já estou transmitindo minha tela, espero que estejam vendo. Nós vamos falar um pouquinho, meus queridos amigos, vamos tratar um tema muito importante, que é o evangelismo das novas gerações. Vamos ver aqui, acredito que estão todos vendo, vamos testar. Pronto. Evangelismo para as novas gerações. Quando pensamos em novas gerações, nós pensamos, obviamente, no futuro, mas o que eu quero te dizer não é algo novo, é algo que é presente. E as novas gerações também fazem parte do presente. É muito importante a gente envolver essa galera, envolver esses jovens, os adolescentes, juvenis, na pregação do Evangelho. Muito bem, eu quero ler um texto bíblico com você. Um texto muito forte, você já conhece, que diz assim: jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. 1 João 2, verso 14. Meu amigo, minha amiga, eu gostaria que você focasse nesse texto, principalmente nessa palavra, fortes. Quando nós falamos em juventude, em novas gerações, nós estamos lidando com algo forte, algo que tem força, algo que tem entusiasmo, algo que tem alegria. Não que nós não tenhamos, ou as pessoas de mais idade não tenham, mas essa classe de pessoas, esses adolescentes, jovens, juvenis, eles têm uma força e isso precisa ser usado a favor da pregação do Evangelho. Nós temos na igreja muitos departamentos, eu vou avançando na tela aqui, muitos ministérios, mas todos eles existem para cumprir uma missão, e você sabe qual é: salvação. E essa frase deixo bem clara, slide, para que você entenda que o evangelismo é o que movimenta a igreja de Deus. A igreja adventista, ela se move através do evangelismo. Tudo que nós fazemos é com o objetivo de salvação. Agora, eu quero apenas ressaltar 3 palavrinhas para a gente já finalizar a nossa parte aqui. A primeira delas é inclusão. Meus irmãos, nós precisamos incluir as novas gerações no evangelismo. Nós precisamos usar essa força a favor da salvação. Esses ministérios já existem: clube de desbravadores, clube de aventureiros, clube de jovens, a sociedade JA. Eles existem com o objetivo de salvação, mas nós também, no lado evangelístico, ministério pessoal, o fato ali o estudo bíblico, o fato de visitação, o evangelismo público, tudo isso, nós não podemos esquecer de modo algum de incluir a nova geração. Que tal você, que é instrutor bíblico, um dia chamar lá o líder, dizer: ou você é líder de um clube, e vamos levar esses jovens comigo, vamos mostrar como faz o evangelismo. Seja boa, não? Inclusão, pense nisso. A segunda e penúltima palavra: treinamento. Nós precisamos treinar, nós precisamos de ajudar. Eles têm força, agora eles são inclusos na obra, mas nós precisamos ensinar. Eu tenho certeza que você curso não porque aprendeu sozinho, alguém te ensinou. Então faça isso. Discipline alguém, pegue um jovem da sua igreja, alguém que tem potencial, que é, e fala: olha, você precisa aprender da estudo bíblico, leve com você. Você vai perceber a força da juventude, auxilie muito nesse trabalho. E por último, a última palavra: foco. Nós precisamos canalizar isso tudo. Nós precisamos colocar o caminho na mente desses guiados para o objetivo final. E qual é esse objetivo? Salvação de pessoas. Nós só estamos aqui, meus irmãos, unicamente pelo único objetivo: salvar pessoas. Eu quero finalizar uma frase de um ai com vocês, escrito no livro Obreiros Evangelhos, que diz assim: os jovens, homens e mulheres, são convidados a consagrar a Deus a força de sua juventude, a fim de que, pelo exercício de suas faculdades, mediante vivacidade de pensamento e vigor de ação, pensando nisso aqui, possam glorificá-lo e levar salvação a seus semelhantes. Eu me arrepio só de ler essa frase. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu finalizo aqui minhas palavras dizendo: as novas gerações não são apenas o futuro, mas sim o presente da nossa igreja. Envolva-os. Discipule-os através dos métodos de treinamento. Foque na salvação das pessoas. E honre e glória de Deus, muitas e muitas vão sendo salvas. Deus te abençoe. Forte abraço.
Ok, Rodrigo, obrigado por essa visão e inspiração para essa turminha aí das novas gerações. Nós vamos dar continuidade. O próprio nosso presidente da missão Famense, o Robson Castro, ele vai estar falando agora sobre as práticas de boa convivência nas redes sociais. Algo muito importante e fundamental. Robson. Está aparecendo a minha tela para vocês? Creio que sim, né? Estão me ouvindo também? Nós estaremos abordando agora, amigos, a questão da boa prática de convivência no meio digital. Nós sabemos que existem também as boas práticas de convivência normal, de forma pessoal, porém, queremos também dizer para você que existem também práticas de boa convivência nas redes sociais. Quero dizer, então, aqui, dando início, a seguinte questão. Nas relações humanas, existem certas regras de convivência. E na internet não é diferente. As nossas palavras, as nossas ações, elas devem, amigos, sempre refletir a imagem de Jesus. Então, as nossas atitudes de forma pessoal, mas também de forma digital, precisa, mais do que nunca, tanto em palavras como em atos, sermos mais semelhantes a Jesus. Então, quero trazer aqui para vocês algumas situações que a gente observa nas redes sociais, entre os nossos próprios irmãos da nossa igreja. Algumas situações aqui para vocês estarem verificando e pontuando comigo. Mas antes, é preciso, amigos, comunicar a mensagem de salvação a toda raça, tribo, língua e nação. E nós percebemos aqui o seguinte, como bem colocado pelo Flávio, existem hoje no mundo mais de 5 bilhões de pessoas que ainda não foram evangelizadas. É isso mesmo, amigo. 2/3 da população mundial ainda precisam ouvir de Jesus. E agora, a pergunta fica, como nós vamos alcançar essas pessoas? Como nós vamos alcançar um muçulmano? Como vamos alcançar um hinduísta? Como vamos alcançar um judeu? Como vamos alcançar também um budista? Ou aqueles secularizados ali da Europa? Então é preciso, de fato, amigos, nós termos o devido preparo, não apenas das mídias sociais, mas também nos relacionamentos. Então aqui, amigos, nós percebemos hoje nas redes sociais o uso do tempo nas redes da seguinte forma: precisamos ter foco no uso das redes sociais. Segundo, compartilhar conteúdos que despertem o interesse das pessoas. E, por fim, devemos aproveitar as oportunidades. É o seguinte, amigos, atualmente as mídias têm servido para quê? Para entretenimento, para discussões políticas ou ideológicas. Vimos muitas postagens, compartilhamentos, discussões de pessoas que estão falando sobre o meio político, e também questão de Bolsonaro, questão de PT, enfim. Será que esse seria o foco nosso cristão? O outro detalhe também, postagens de conteúdo duvidosos. Às vezes eu percebo até entre nós, adventistas, publicações que não convêm, publicações muitas vezes erotizadas, publicações de piadas, e isso não reflete muitas vezes a imagem de Cristo. Piadas, entre outros. E também a poluição digital. Às vezes compartilhamos coisas demais em nossas redes e isso atrapalha muitas vezes a evangelização. Então quero trazer aqui para vocês que precisamos ter equilíbrio no uso da nossa plataforma. Primeiro, compartilhar assunto suficiente para o dia. Vocês já viram aquelas pessoas que compartilham coisas toda hora e que acabam nos irritando? Imagina se a gente tem feito isso com possíveis interessados em conhecer a Jesus. Um outro detalhe, conteúdos, amigos, atrativos e relevantes. Isso também é muito interessante para que possamos, de fato, sermos mais semelhantes a Jesus. Agora, a gente percebe também um outro extremo, de pessoas que não estão preocupadas em compartilhar conteúdos de pregação do Evangelho. Porém, nós observamos também pessoas que fazem o extremo e acaba sendo de uma forma assim reversa. Acham que
por estar compartilhando muita coisa, está atraindo pessoas, mas pode, de fato, estar espantando ou desmotivando a pessoa a conhecer mais sobre a verdade bíblica. Então, a gente vê muitas pessoas que postam alguns conteúdos que ferem o conteúdo religioso. Um exemplo, dizem aí que o Papa é a besta, todas as igrejas estão erradas e só a nossa igreja é a certa. São abordagens, meus amigos, que ao invés de atrair pessoas, nós acabamos afastando elas. Elas não vão querer mais ouvir o que nós temos a dizer quando postamos esse tipo de conteúdo. Além disso, o conhecimento da verdade, ela é progressiva. Não podemos compartilhar para uma pessoa vamos dizer assim, um conteúdo mais grosso sem antes apresentar conteúdos mais leves. Porque uma coisa é fato, meus amigos. Primeiro, a pessoa, ela primeiro precisa se apaixonar por Cristo, se apaixonar por Jesus, para assim ela se apaixonar pelas doutrinas de Cristo. E não o contrário. Muitas vezes eu vejo postagens no Facebook, Instagram, WhatsApp, pessoas querendo evangelizar as pessoas primeiro com as doutrinas e não com Cristo. Aí as pessoas podem ser convencidas, porém não convertidas. Então precisamos permanecer essa sequência e não invertê-la, pois quando invertemos, corremos sérios riscos de estar fazendo um efeito negativo na pregação do Evangelho. Além disso, existem algumas regrinhas, amigos, bem simples, eu quero agora passar e finalizar para vocês sobre as regras de boa convivência. Primeiro, na parte escrita. Temos que tomar, meus amigos e irmãos, muito cuidado com a nossa escrita que nós compartilhamos. Muitas vezes podemos estar compartilhando para alguma pessoa, um médico, um engenheiro, um professor, e muitas vezes a nossa escrita pode refletir algo negativo. Eu sei que pode ser que muitas vezes compartilhemos uma mensagem e às vezes vai um texto errado, mas é muito importante esse nosso cuidado. Sermos claros também e objetivos nas nossas apresentações. Não usar palavrões e evitar, amigos, um detalhe. A gente vê principalmente pessoas de idade compartilhando textos, tudo no maiúsculo. Só uma observação. Quando nós compartilhamos frases, tudo no maiúsculo, nós estamos querendo dizer que nós estamos bravos ou você está falando de forma muito incisiva. Então é importante nós estarmos trabalhando a questão das frases não serem somente em caixa alta ou em, vamos dizer assim, em letras maiúsculas, ok? Outro detalhe também na questão do traquejo da convivência. É muito importante, meus amigos, sermos sempre educados, respeitosos nos nossos compartilhamentos nas redes sociais. Um outro detalhe importante, evitar debates nas redes sociais. E me entristece muito ver muitos de nossos irmãos debatendo questões políticas, questões também ideológicas. E isso faz com que a nossa imagem perante outras pessoas fique maculada. Imagina só, eu crio uma discussão com uma pessoa não adventista lá no Facebook. Aí a pessoa fica com raiva de mim, fica brava comigo. Como eu depois irei falar de Jesus? Como eu irei depois chegar a essa pessoa e dizer, amigo, quero te convidar para a programação de minha igreja? Será que ele, de fato, irá? Então, amigos, é uma coisa para nós refletirmos. Posições políticas, meus amigos. Eu não estou dizendo que não devemos publicar coisas dessa natureza, mas é muito importante nós termos o devido cuidado para que a nossa imagem possa refletir sempre a imagem de Jesus. Um outro detalhe importante é as nossas publicações de fotos nas redes sociais. Muitas vezes a gente percebe também fotos que não refletem a imagem de Jesus. Porém, vocês podem me perguntar, Robson, existe um padrão? É muito importante, antes de nós postarmos, você dizer o seguinte, consigo mesmo, será que essa foto vai transmitir Jesus? E com este filtro nós podemos realmente transmitir a Cristo de fato. Outro detalhe, mande postagens positivas nas redes sociais. Num mundo negativo, num mundo onde prega somente coisas ruins, o que as pessoas estão carecendo são de palavras de esperança e de amor. Vídeos de chamadas também, caso você faça um estudo bíblico via videochamada, é muito importante nós cuidarmos do nosso vestuário para que a gente também possa transmitir essa imagem positiva.
Mensagens de duplo sentido e difamação de pessoas ou instituições nas redes sociais, meus amigos, isso é o que nós mais estamos presenciando. E principalmente a última parte, difamar pessoas, difamar instituições, não é atitude que um cristão deve fazer. É muito importante nós termos o devido cuidado e que as nossas palavras, e principalmente ações, possam ser palavras de bênçãos, ações de bênçãos que possa trazer frutos positivos para as pessoas que entram em contato conosco. Por fim, quero apresentar a minha última tela em relação à comunicação e algumas regras de etiqueta. Primeira, quando você estiver conversando com uma pessoa, principalmente num estudo bíblico, é muito importante você primeiro pedir licença para que você converse com ela. Verifique se ela realmente, de fato, quer falar com você. Porque muitas vezes a pessoa ela não quer falar conosco e acabamos sendo inconvenientes. Então é muito importante nas nossas abordagens nós sermos educados e pedimos permissão. Outro detalhe, quando a pessoa estiver falando, espere ela concluir e depois você fala a sua parte. É muito ruim quando a gente corta a pessoa. Um detalhe, não publique a mesma mensagem mais de uma vez. Tem pessoas que às vezes publicam a mesma mensagem por 2, 3, 4 vezes. Já estamos chegando no final. Um detalhe, videochamada. É muito importante isso, amigos. Quando você estiver conversando com o interessado em estudar a Bíblia, pergunte para a pessoa se ela autoriza você, se ela te autoriza a fazer ali videochamada. Então é muito importante essa parte. Pessoas observam que visualizamos a sua mensagem e querem retorno. Então, amigos, é muito importante, quando pessoas nos procurar, a gente visualizar e responder. Já tive algumas reclamações de alunos aqui que estiveram estudando a Bíblia e que mandava pergunta e não tinha retorno, não tinha respostas, e ficaram chateados conosco como igreja. Então é muito importante darmos a devida atenção, o devido carinho e o devido cuidado para essas pessoas. Então, amigos, eu finalizo aqui a minha apresentação dizendo para vocês, é muito importante a nossa postura nas redes sociais para que as pessoas possam ver em nós Jesus Cristo. Bom, amigos, a educação digital ela é fundamental, né? Não apenas fora de uma tela do computador, mas na nossa vida tudo precisa de educação e quando se trata do virtual, você percebe que a necessidade acaba ficando maior, né? Bom, amigos, a gente vai tentar se ater ao máximo ao tempo para a gente conseguir manter o cronograma que foi proposto, tá legal? Nós teremos agora a participação do Denner Pontes, ele é o nosso secretário da missão famense, juntamente com... Nós teremos também a participação do pastor Natanael, que é o responsável, o criador, por um dos mecanismos que mais facilita a pregação do evangelho, inclusive para você que se acha tímido e que veio para essa reunião pensando que não poderia fazer parte desse evangelismo. Você vai perceber agora que você pode. Eu vou passar a palavra para o Denner Pontes. Muito bem, amigos. Estão me escutando bem? Positivo. A nossa temática agora talvez seja a que muitos estivessem aguardando, né? Sobre que ferramentas utilizar, como fazer, o que fazer, como é que eu posso utilizar o meio digital para expor a mensagem bíblica, para levar as pessoas que precisam conhecer a Cristo, já que nós estamos diante de uma situação que requer esse contato que aparentemente é impessoal, porque você não está ali próximo à pessoa, mas que pode te beneficiar de muitas formas. Com o advento da internet, o avanço tecnológico, nós podemos encurtar muitas distâncias, né? Com a intenção de nos aproximarmos dos interessados em estudar a palavra de Deus. Essa revolução, ela trouxe possibilidades. E nós vamos apresentar apenas algumas das diversas possibilidades que você pode ter através da utilização dos recursos tecnológicos. Eu vou me ater em apresentar uma parte de alguns recursos disponíveis que nós podemos estar utilizando
e eu vou deixar que o pastor Natanael, ele apresente com maior propriedade sobre a esperança, né? O Boot Esperança, como utilizar, como formar grupos, o que fazer. Então, essa parte vai ficar mais com ele. Mas eu gostaria de começar dizendo para você que o WhatsApp, hoje, ele é o trocador de mensagens mais popular utilizado no mundo. Só para você ter uma ideia, mais de 180 países e mais de 2 bilhões de pessoas utilizam esse meio de comunicação. Esse é um mapa onde você pode ter um panorama de utilização de mensageiros por todo o mundo. Se você observar aqui, em azul, nós temos o Facebook, que alcança aí mais ou menos 74 países. E toda essa extensão em verde que você observa no mapa, você tem noção de que é o WhatsApp entrando em diversas comunidades, em diversos dialetos, em diversos países, com a oportunidade de ser ali um mensageiro de esperança também. No WhatsApp, diante desse contexto, nós temos muitas possibilidades que surgiram e nós vamos apresentar apenas 3. O chatbot que nós temos hoje, que foi produzido pelo pastor Natanael, e ele vai falar isso com vocês daqui a pouco, é uma das possibilidades mais atuais que nós estamos utilizando. Mas também você tem a opção de dar estudos bíblicos através de formulários via PDF ou através do Google Formulários. Nós enviamos o link para você colocar ali o seu nome, colocar ali o telefone e o seu e-mail. Aquela página é a página de um formulário do Google, onde você pode estar utilizando para mandar estudos bíblicos para as pessoas que você esteja interessado em estudar a Bíblia. Só para você ter uma ideia e nos contextualizarmos, o PDF, que é a sigla formato de documento portátil, ele é um arquivo que permite o envio de documentos de forma portátil para qualquer aparelho hoje. É o formato de arquivo mais utilizado no mundo. Foi desenvolvido pela Adobe e esse formato, ele te possibilita interações com o estudante da Bíblia. Para você ter uma ideia, hoje nós temos disponível alguns estudos bíblicos que você pode utilizar. Só para você ter uma ideia, nós já temos um estudo bíblico Apocalipse, Revelações de Esperança, totalmente interativo. Nós temos Deus Revela Seu Amor, Em Paz com Deus, Ensino de Jesus entre Família. E alguns outros também. Nós não colocamos todos aqui por conta do tempo. Mas você que preencheu o formulário que nós enviamos, está sendo enviado aí no bate-papo, talvez no YouTube também, nós estaremos enviando para você todos esses links para que você possa fazer o download desses estudos e proceder da seguinte forma: você entra em contato com a pessoa, com o interessado, depois de você captar o contato daqueles que necessitam e que querem aprender e estudar a Bíblia. Você, ao entrar em contato com essas pessoas, você começa ali o diálogo com eles, faz uma oração e envia o primeiro estudo nesse formato em PDF. Ao você enviar o primeiro estudo, você já informa a pessoa que é preciso que ela preencha corretamente, estude, você vai estar ali para tirar as dúvidas da pessoa e reenvie de volta preenchido. Aí você pode corrigir e parabenizar, essa parte é muito importante, parabenizar o esforço do aluno, do estudante, em pesquisar na Bíblia as respostas e tirar ali as dúvidas que ele tem conforme e relacionado ao assunto, ok? Nós temos também outra ferramenta, que é o formulário do Google, tá? Essa ferramenta, ela permite uma construção de questionários. Ela é uma forma mais dinâmica ainda do que o PDF, porque aqui você visualiza em tempo real a resposta dos seus alunos. E o interessante dos formulários do Google é que você tem como manipulá-lo para que o aluno ele coloque o teu e-mail de instrutor, ele coloca o seu e-mail e ali, depois de ele ter colocado o seu e-mail, quando ele finalizar o questionário e responder, as respostas deles irão direto para o teu e-mail. E isso adianta muito para que você possa ter um controle de como o teu aluno ele está
se desenvolvendo com relação ao estudo bíblico, né? Nós temos duas opções, outras estão sendo construídas também para serem utilizadas com relação ao Google Formulários. Nós temos aqui o Guia Ensino de Jesus, já todo em formulário, são 18 lições, e nessas 18 lições você tem ali toda a interatividade. O aluno pode assistir um vídeo explicativo, responde a pergunta, lê o texto da Bíblia, e todos esses links, eles serão enviados para você que preencheu lá o seu formulário, e você terá um guia completo com esses estudos, ok? O Zoom, ele é uma plataforma do momento que muitas empresas, muitas corporações, muitas pessoas estão utilizando, tá? Ele é um aplicativo gratuito para Android, iPhone, também para o computador. Você pode utilizar ali, criar uma sala de bate-papo. É claro, ele tem a versão paga e a versão grátis. Na versão grátis, você pode estar utilizando por até 40 minutos, com um grupo ali de 5 até basicamente 100 pessoas, mais ou menos, você pode estar utilizando numa conta não paga. Um outro aplicativo, essa aqui é a página inicial do Zoom, um outro aplicativo também que você pode estar utilizando como alternativa para o Zoom é o Google Meet. O Google Meet, ele é similar ao Zoom, ao qual nós estamos utilizando aqui agora. No Google Meet, depois de uma atualização que o Google fez, ele está disponível para você criar a sua sala ali de estudo bíblico, a sua classe de estudo bíblico com as pessoas, e ele não tem um tempo limitado, até o dia 30 de setembro, mais ou menos. Ele não vai ter um tempo limitado. A partir dessa data, ele continua gratuito, mas ele vai ter duração de 60 minutos. Então, você tem ali 1 hora, mais ou menos, para poder estar dando o seu estudo bíblico para as pessoas. Finalizando, eu quero finalizar com essa imagem. Eu quero que você olhe para essa imagem e reflita em algo. Nós temos diversas ferramentas disponíveis à nossa disposição para trabalharmos. Meu apelo para que você busque um pouco do seu tempo, divida o seu tempo e tire um tempo para pesquisar sobre como utilizar mais essas ferramentas, como montar ali, como aprender as alternativas do que poder fazer, de como utilizar, qual link é certo usar. Então, todas essas informações, eu quero que você abra o seu coração para o aprendizado. E a partir desse momento, quando você abre o seu coração para o aprendizado, você pode desenvolver habilidades que você pensava que você não tinha, você pode alcançar corações que você achava que jamais seriam alcançados ao redor do mundo. Eu deixo agora esse momento com o pastor Natanael. Pastor Natanael, esse momento é com você, para você falar especialmente do Chatbot Esperança e como ela, essa obreira incansável, tem trabalhado aí para alcançar aquelas pessoas que estão precisando ouvir a mensagem de Deus.